E hoje a gente vai falar da transição da carreira juvenil para o profissional da jovem promessa brasileira Luiz Guto Miguel. Ele que tem apenas 16 anos, conseguiu recentemente o seu primeiro ponto na ATP e essa semana também fez mais uma vitória em um torneio profissional, pontuando mais uma vez. Então a gente vai falar um pouquinho dessa transição aqui no canal. Vocês estão então no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá para mais um vídeo. E vocês sabem, né, pessoal, que aqui no canal a gente fala muito também das jovens promessas brasileiras. E o Guto Miguel, que é esse rapaz aí que vocês estão vendo na tela, sempre eu mostro a carinha dos jovens promessas para vocês conhecerem. Atleta da Rede Tênis Brasil, vem se destacando demais no juvenil e fazendo uma boa transição para o profissional, que é o que a gente vai falar aqui na sequência desse vídeo. Primeira coisa, galera, para falar para vocês é que para fazer a transição para o profissional, o tenista também tem que ir bem ali no juvenil. E é o caso do Luiz Guto Miguel, com 16 anos apenas. Ele vem, então, fazendo excelentes resultados no juvenil. A gente está dando uma olhadinha aqui na página da ITF. Ele que fez segunda rodada em Wimbledon, acabou se machucando, teve uma leve contusão que atrapalhou ele sim. Ele fez um bom torneio ali, conseguiu jogar muito bem contra o adversário aqui, mas a contusão prejudicou então a sequência do torneio dele, mas ele mostrou resultados na grama, conseguindo aqui semifinal em um torneio também jogado lá na Grã-Bretanha. E em Roland Garros ele acabou perdendo na primeira rodada, mas antes ele tinha conseguido o seu maior título no juvenil, um J300, esse aqui no Saibro. E foi uma bela campanha, vencendo os jogadores aqui europeus, americanos, jogadores ali que jogam diferente dos jogadores sul-americanos, então é muito bom para o Guto conhecer esses adversários, né, diferentes, outros estilos de jogos, outras escolas, então isso fez muito bem para ele, vai fazer muito bem para o futuro. O Guto então fazendo excelente campanha esse ano nos torneios dos Júniors, conseguindo fazer aqui outra final em J300 que ele foi vice-campeão, nas duplas também beliscando importantes resultados, então o Guto conseguindo evoluir demais. Eu não vou me atentar tanto a esses resultados do juvenil aqui, porque a gente já fez vídeos bem detalhados aqui no canal sobre todas essas conquistas, e aqui eu vou comentar com vocês apenas a questão do ranking, né? No momento ele está no ranking 31 do juvenil, e também ele já foi 21 do ranking, tá? Olhando, sempre eu gosto de falar com vocês a questão do ranking, vamos olhar aqui a idade do Guto. O Guto, galera, que nasceu então em 2009, 16 anos de idade, se olharmos o ranking aqui, sempre vou falar isso para vocês, o pessoal que está acima dele aqui, todos nascidos em 2007 ou 2008, o Guto é o mais jovem desse top 31 aqui do ranking, então mostrando quão à frente do seu tempo ele está, bem fisicamente, evoluindo no seu tênis. Então isso permite o quê? Que o Guto busque agora então essa transição para o profissional. Agora a gente vai partir para a análise do profissional dos resultados que o Guto teve aqui então para a gente ter uma noção. O Guto ele vem tentando esse primeiro ponto profissional há algum tempo, né? Então ele jogou alguns torneios antes ali desde 2024, onde ele acabava nesses primeiros torneios perdendo, o que é natural, visto que ano passado, inclusive, ele era bem mais jovem, né? Tinha 15 anos, então ele ia perdendo ali seus jogos que ele fez no profissional, 6-0, 6-2, 6-4, 6-1, e aí ele foi sendo convidado para esses torneios. Com o tempo ele foi começando a dificultar para os adversários. Se a gente pegar esse M25 em Belém aqui, que foi jogado em agosto de 2024, ele já fez uma partida bem mais acirrada contra o adversário, 6-2 e 7-6 aqui nessa partida. Depois a gente pega aqui um M15 em Recife, também ele já ganhou um set, acabou perdendo, isso foi em novembro do ano passado. Em Porto Alegre, no torneio que ele foi convidado, ele fez uma partidaça contra o boliviano Delin. Ele fez aqui esse cara aqui na faixa de ranking de 200, 220. O Guto conseguiu ganhar um set dele aqui, fez o segundo set por 6-3, havia perdido o primeiro de 6-2 e perdeu o último set por 6-3. O Guto foi muito competitivo com um cara que está na faixa de ranking 200, mostrando que ele tem muito potencial e era um ótimo sinal de que as coisas poderiam começar a acontecer para o Guto Miguel. E isso, galera, começou a acontecer recentemente, já na semana passada, onde o Guto Miguel então fez o seu primeiro ponto profissional, que ele estava perseguindo então esse ponto. Ele jogou contra o compatriota, o Enzo Coleman, que é um ótimo jogador também, a gente pode falar dele aqui também no canal, e acabou conseguindo a sua primeira vitória. Ele fez um set, o primeiro set muito bom, 6-2, depois perdeu por 7-5 e venceu o último por 6-4. Como é um torneio pequeno, então, ele conseguiu uma vitória na primeira rodada que valia 1 ponto naquele torneio e ele conseguiu, então, esse ponto
pontuando pela primeira vez no profissional, então na ATP, um marco para ele com apenas 16 anos de idade. Depois ele perdeu na segunda rodada, conseguindo inclusive um set nesse jogo aqui, e ele perdeu para um tenista de ranking 449 na ATP, mostrando que o Guto está muito competitivo com jogadores que estão aí há bem mais tempo, um adversário de 26 anos de idade, esse caso aqui do Hernandes, do México. Nessa partida, então, ele perdeu de 6-3, depois ele ganhou de 7-5 o segundo set e perdeu de 6-1 no terceiro set. Evidente que o Guto aqui sentiu o físico, provavelmente, outra pegada, um jogo bem longo, ele vinha de um jogo anterior contra o Coleman longo também, e faz parte do aprendizado e do crescimento também, ele vai desenvolver isso, apesar de ser excelente já o físico dele. E dizer para vocês que nesse torneio o Guto conseguiu seu primeiro título profissional vencendo o torneio, então, ao lado do seu irmão, Luiz Felipe Miguel, irmão dele. Os nomes são bem parecidos, tá, pessoal? Não confundam. Eles venceram, então, o torneio, venceram uma dupla argentina na final, o Tadeu Menel e o Bautista Vilic. Então foi 6-1 e 6-2 essa final, jogaram demais. E ano passado, pessoal, o Guto, então, com uns 15 anos de idade, ele conseguiu ali beliscar também. Ele chegou uma semifinal em Belém, ele chegou também na final do M25 de São Paulo. Então o Guto Miguel joga muito bem em duplas também. Isso é muito importante para o desenvolvimento do jogo dele. E trazendo para vocês a foto então dos irmãos ali com o troféu, muito legal, parabéns para os dois, muito legal, mandei o parabéns também lá no Instagram, legal demais, vibrei muito com essa conquista. Galera, e rapidinho, só pedir para você deixar um like para ajudar o nosso trabalho e se inscrever se você não é inscrito. Então, ace no like, winner na inscrição, ativa o sininho também para receber as notificações. Comenta o que você acha do Guto Miguel, o que você espera para essa transição para o profissional. E também, se quiser apoiar o nosso canal, deixa a nossa chave Pix na descrição no primeiro comentário fixado e considere virar membro para ajudar o nosso trabalho. E aí, pessoal, então o Guto essa semana está jogando o M25 de Joinville, outro torneio profissional. Ele venceu muito bem sua rodada de estreia o Andres Gabriel da Itália por 6-0, 6-1. E enfrenta na segunda rodada o Enzo Coleman novamente. Vão se reencontrar, eles jogaram semana passada e também vão jogar novamente nesse torneio em Joinville. E o Andres Gabriel, o adversário que o Guto venceu, posição de 1301 do ranking profissional, trazendo a informação aqui para vocês para ter essas comparações. E mostrando aqui para vocês, pessoal, então o Enzo Coleman e o Luiz Guto Miguel jogam aqui nessa quinta-feira, quando eu solto esse vídeo para vocês, jogo válido pela segunda rodada do torneio, vamos acompanhar os resultados dessas partidas aqui. O jogo deles está previsto para a quadra 6 e vai começar, então, logo depois do primeiro jogo que ocorre entre Luiz Felipe Miguel, irmão do Guto, e Nathan Rodrigues, brasileiro também. Esse primeiro jogo ocorre às 14 horas e o jogo do Guto vem logo depois, então previsto para as 15h30, 16 horas, horário de Brasília. Então, galera, eu quis fundamentar para vocês, trazendo as informações do juvenil. Nos outros vídeos a gente não tinha falado tanto também do profissional, a gente comentou aqui os resultados, toda essa trajetória. E o Guto, com essa segunda vitória lá em Joinville, soma mais um ponto, então ele já tem 2 pontos garantidos no circuito profissional em nível ATP. E a tendência é ele crescer cada vez mais e a gente vai acompanhar muito essa evolução. O que eu acho sobre tudo isso, né, sobre essa transição do Guto com apenas 16 anos? Eu penso que sim, está na hora de começar essa transição. O Guto, ele vem muito bem no juvenil, com excelentes resultados, já beliscou ali um top 20, é um cara que conseguiu resultados em grandes torneios, tá jogando também os torneios juvenil ainda, tá jogando os grandes lãs, e agora começa então uma pegada aí de jogar um pouquinho mais o profissional. Evidente que ele não vai fazer essa transição em uma única vez, vai jogar, intercalar o juvenil com o profissional, talvez focando até mais no juvenil, que eu acho que é o certo, visto que ele ainda tem 16 anos, e isso vai permitir ele um crescimento muito rápido. A hora que eles sentirem que ele está totalmente preparado, aí ele pode focar muito mais no profissional, e a tendência é crescer cada vez mais. O Guto está muito bem jogando de fundo de quadra, tem o voleio, tem o slice, tem a parte física. Sim, tem oportunidades de melhoria como qualquer outro tenista, principalmente no saque, mas ele está em crescimento, isso vai acontecer com o tempo. Ele tá treinando, ele está jogando, ele não vai ficar estagnado, ele vai conseguir evoluir com o tempo, ele vai melhorar em todos os quesitos e a tendência é se tornar um jogador muito bom. A gente vai acompanhar ele aqui no canal, sempre apoiando o trabalho dele, da equipe, da família e torcendo demais por ele. E eu vejo que ano que vem a gente vai ter muito Guto Miguel no profissional e nós vamos acompanhar ele demais aqui no canal Forehand Brasil. E o que você acha do Guto dessa transição, se é na hora certa? E pessoal, só uma coisa, a gente tem que ter paciência, tá? Não quer dizer que o Guto jogando profissional, que ele vai sair ganhando tudo.
Isso é um trabalho de transição para ser colhido daqui a anos. Talvez quando o Guto tiver 19, 20, 21, 22, 23, vai depender, cada um tem o seu tempo. Então, não temos que ter pressa nesse sentido. Claro que eu estou com bastante entusiasmo aqui com essa transição, mas eu respeito muito o tempo do Guto. Se demorar, ok. Se tiver derrotas, ok. Ele vai aprender, vai se construir e a gente vai acompanhar e torcer muito aqui por ele no canal. Pessoal, muito obrigado quem tem assistido, um grande abraço, até a próxima, fui!